Essas são as 10 melhores plantas para você alimentar abelha sem ferrão. Eu quero começar esse vídeo com uma das plantinhas mais comuns para alimentação de abelha sem ferrão que eu recomendo aqui no canal, o picão preto. Pode ser tanto esse picão aqui, que é o Bidens pilosa, tá? Ele não tem as pétalas brancas, quanto principalmente o Bidens alba, que é esse que está aparecendo aí na foto. Ele tem em volta desse miolinho amarelo aqui, que é onde tem o pólen, ele tem as pétalas brancas que formam justamente essa coloração branca do nome científico dele, Bidens alba. O Bidens alba, inclusive, ele serve para alimentação até de abelhas sem ferrão de grande porte, como bugias e manda-saias. Afinal, uma planta muito procurada de origem nativa também. E aqui do lado do picão preto a gente já tem uma outra recomendação de pasto. Emília, ou pincel de estudante. O nome científico dela é Emília sonchifolia. Essa plantinha aqui, quando está com as flores abertas, como essa daqui, oferece um pouco de pólen também para coleta de abelhas sem ferrão de pequeno porte. Também é uma plantinha que pode ser utilizada para alimentação das abelhas sem ferrão aí perto de você. A terceira planta da nossa lista é um arbusto. Tem que tomar cuidado que ele é espinhudo. Essa daqui, ó, jurubeba. A jurubeba, ela tem esses espinhos na folha, né, chamada também de jurubeba brava por conta dos espinhos. Só que o que mais importa de fato são as flores. Ela é uma planta pertencente ao grupo das solanáceas, né? A flor parece muito com a flor de um tomate, que é um membro da solanácea, muito conhecido. E ela produz também os frutinhos que são parecidos com o tomate na parte interna, que é o fruto da jurubeba, que depois de fervido pode ser consumido. Mas o que vale mesmo para as abelhas sem ferrão dessa planta é justamente o pólen que ela produz. As flores de solanáceas, como é o caso da jurubeba, tomate, pimenta, produzem muito pólen aqui dentro dessas anteras. E esse pólen tem uma qualidade muito boa e pode também ser usado pela alimentação das abelhas nativas sem ferrão. Uma planta muito boa para você ter em vasos, afinal, ela é um porte médio. Vamos lá. Quarta planta da nossa lista é uma trepadeira. Ela está nascendo aqui, ó, em cima de uma árvore chamada de cipó-uva por conta desses frutinhos, mas também tem o nome de insulina vegetal. Na fitoterapia ela é utilizada justamente como um complemento do controle da glicemia, né? Então é uma plantinha que a floração dela é muito abundante, é uma floração em inflorescência. Tá vendo aqui é o conjunto de frutos, cada um desses tem uma flor, então é um conjunto de flores na época de floração. E os frutinhos delas podem ser consumidos. Passarinhos consomem muito esses frutinhos aqui. Mas o mais importante dessa planta é de fato o que as suas flores oferecem. Um néctar com altíssima concentração de açúcar, em que a maior parte das espécies de abelhas sem ferrão pode aproveitar para sua alimentação. Tá? E mais uma plantinha boa da nossa lista. A próxima planta da nossa lista é o coração magoado. Essa plantinha ornamental que vocês estão vendo aqui, que tem umas folhas bem bonitas, né? Toda bordadas, da família do manjericão. Inclusive, olha só, a floração é bem semelhante à floração de um manjericão. E como manjericão, essa plantinha aqui também pode ser utilizada para coleta de recursos das abelhas sem ferrão, principalmente as abelhas de pequeno porte. É uma planta que não é muito utilizada por muitas espécies de abelhas sem ferrão, mas as abelhas mirins, iraí, jataís podem aproveitar das suas flores para coleta de recursos, principalmente coleta de um pouco de néctar e também bem pouco de pólen, que essa planta oferece aqui. Então, mais uma indicação de planta ornamental, que também pode oferecer esse alimento para as abelhas sem ferrão. A sexta planta da nossa lista é uma das melhores de todas, a aroeira vermelha, a Esquinus terebentifolia ou Esquinus terebentifolia, né, o nome científico dessa planta. É uma planta usada na fitoterapia também, né, que é a aroeira vermelha, a aroeira pimenteira ou pimenta rosa. As folhas dela têm cheiro de manga, é maravilhoso. E a inflorescência dela, que é esse cachinho de flor, no caso essa aqui é uma planta jovem, então tá florindo pouco, mas em plantas adultas a inflorescência ela ocupa boa parte aqui, ó, desse cacho, né? Tem várias flores juntas. Essa florzinha é uma das melhores oferecedoras de néctar para abelhas sem ferrão de pequeno porte. Jataí, iraí, todas as espécies de mirins adoram essa planta aqui para a coleta de recursos. E vale a pena ter ela em casa, afinal, apesar de ser uma árvore, ela pode também ser plantada em vaso. E mesmo sendo uma planta de porte grande, ela também tem um crescimento rápido. Então, em 2, 3 anos, ela já está florindo e oferecendo recursos para suas abelhas. Tá aí mais uma ótima indicação de planta para oferecer recursos para as abelhas sem ferrão. Ó, tem uma aranha aqui, ó, que mimetiza a flor. Olha aqui, ó. Você tá vendo a aranha aqui? Não uso não. Você viu a aranha? Não. É essa daqui, ó, verdinha. Aqui é a bunda dela. Isso aqui parece um botão floral, mas é a bunda da aranha. Caraca. Ó, aqui, ó. Ó. Olha ela aqui, ó. Ela mimetiza a flor. Ela tá se escondendo. Ela espera, inclusive, as abelhas sem ferrão chegarem para coletar recursos e pega essa abelha sem ferrão que chegou. Ó. Caraca. Ó, tá vendo? Igualzinha a flor, né? Ela camufla na flor e espera as abelhas sem ferrão chegarem aqui para pegar a abelha. A sétima planta da nossa lista é essa plantinha que nasce em lugares úmidos e sombreados, ó.
Picão da praia é o nome dela. O nome científico dela é a Sphagneticola trilobata. Essa plantinha aqui é uma planta excelente para oferecer pólen e também néctar para as abelhas sem ferrão, e ela tem esse formato de margarida, se torna também uma planta muito boa para a gente fazer forração de jardins. É uma gramínea, né? Ela cresce um pouquinho mais do que uma gramínea, mas faz uma boa forração e oferece recursos de qualidade para a coleta das abelhas sem ferrão. Tá aí mais uma plantinha utilizada por abelhas de pequeno porte, presente na nossa lista aí de 10 plantinhas boas para alimentar as abelhas sem ferrão. A próxima planta da nossa lista é esse arbustinho aqui, ó, que é a xanana. As flores dela já estão meio velhinhas, porque já está no final da tarde, né? Mas normalmente de meio-dia as flores dela estão bem bonitas, bem abertas. É um arbusto de médio porte, né? Um arbusto que cresce assim até mais ou menos 1 metro de altura e tem uma floração abundante. A xanana é uma ótima oferecedora de pólen e um pouquinho de néctar também para a coleta de recursos das abelhas sem ferrão, e é uma planta que pode ser plantada em vaso, também utilizada na fitoterapia, mas uma indicação de planta boa para as abelhas sem ferrão coletarem recursos. Só um complemento a essa planta aqui, apesar de muita gente quando está iniciando a criação acreditar que é boa para as abelhas sem ferrão, na verdade ela oferece pouco ou nenhum recurso para a maioria das abelhas sem ferrão. Pouquíssimas vão aproveitar dessa planta, uma ou outra, e é uma planta que realmente não vai ser utilizada para alimentação das abelhas nativas. Apesar de muita gente acreditar por ter essa floração abundante, ser uma planta nativa do Brasil, as abelhas sem ferrão não utilizam desses recursos aqui. Então não é uma planta muito boa não. Uma das últimas plantas da nossa lista é justamente uma das melhores também. A caliandra, que é essa plantinha que vocês estão vendo aqui, que tem tanta coloração rosa quanto avermelhada, é uma planta excelente para oferecer néctar para as abelhas nativas sem ferrão. E muitas espécies, inclusive, que são chatas para alimentação, como a bugia, por exemplo, aproveitam dessa plantinha aqui para coleta de recursos. E como vocês podem ver, é um arbusto de pequeno a médio porte, que dá sim para ser plantado em vaso, e é uma ótima opção para cercas vivas. Fica aí uma boa indicação para você alimentar suas abelhas nativas. A última planta da nossa lista é justamente a Ixoria. Essa plantinha que vocês estão vendo aqui, ó, que serve como alimento para abelha jataí principalmente, mas para algumas abelhas sem ferrão de pequeno porte também, como a mirim, iraís, e que é uma planta muito encontrada em centros urbanos, em jardins, que forma uma cerca viva e tem essa floração bem bonita e abundante também. Ela oferece principalmente néctar para as abelhas sem ferrão de pequeno porte coletarem, e é uma plantinha que também é uma boa indicação para você que está aí na cidade buscando por plantas boas para alimentar suas abelhas sem ferrão. Todas essas plantas são muito importantes para as abelhas sem ferrão que estão em centros urbanos, tanto as colônias naturais quanto as colônias que você vai criar. Por isso, são plantas que são muito adaptadas ao centro urbano, e é por isso mesmo que eu trouxe essa informação para vocês. Mas, caso você tenha interesse em outros tipos de planta, 10 trepadeiras, 10 plantas, as melhores de todas, 10 árvores, comenta aqui embaixo desse vídeo a sua sugestão de outros temas para a gente fazer de quadros como esse daqui aqui no canal. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e bora plantar! Fui!